Bem-vindo, galera do Fundamental, com a aula de Informática. E nesse trimestre a gente vai aprender sobre a internet. Para iniciar, a gente tem que saber como foi que a internet surgiu, o que é a internet. A gente já sabe que é uma rede mundial de computadores. Mas como foi que ela surgiu? Como foi que ela apareceu? Isso é que a gente vai aprender agora, nessa aula. Então, inicialmente, é bom você pensar que a maioria do desenvolvimento das tecnologias do ser humano veio acompanhado de guerras. Isso é fato. Se você estuda história, o professor de história deve contar que desde a Guerra do Fogo, quando o homem, que não era macaco, certo? Era um homem primitivo. Esqueça essa história de que o homem veio evoluir do macaco. O homem evoluiu do próprio homem. Só que o homem de milhões de anos atrás, ele tinha características que faziam se assemelhar a um macaco. Eu não quero entrar aqui em aula de história, não esquece isso. Bom, mas é o seguinte, então o homem descobriu o fogo. E a partir do fogo veio a guerra. O homem descobriu as armas. Para quê? Para a guerra também. E se você estudar ao longo da história, pode dar uma olhada. Grandes avanços científicos vieram a partir das guerras. Qual é o ponto aqui, professor, na aula de informática? É que a internet também surgiu da necessidade de uma guerra em particular bem diferente, que era a tal da Guerra Fria. O que era a Guerra Fria, professor? Uma guerra, ou jogar sorvete no outro? Não, gente. A Guerra Fria foi uma guerra, entre aspas, porque na verdade eles não chegaram a combater, por isso que se diz Guerra Fria. A guerra quente é a guerra com arma, né? A Guerra Fria é a guerra de... Deixa eu dar um exemplo de Guerra Fria. Quando você desenha uma linha no chão, diz assim, ó, se você passar dessa linha aqui, eu vou aí, dole. Aquela coisa de pirralho. A outra pirralho vem bem perto da linha e volta. Aí você também vai bem perto da linha e volta. Pronto. Isso era briga de pirralho. Só que esses pirralhos aí eram os Estados Unidos e a Rússia, que na época não se chamava Rússia. Era União Soviética. Vou ficar mais detalhado, União da República Socialista Soviética. Então esses dois caras aqui, representados pela águia e pelo urso, né, os animais que representam os respectivos países, os Estados Unidos e a União Soviética, depois da Segunda Guerra, eles se tornaram superpotências e aglomeraram entre eles vários outros países, inclusive com o sistema, o sistema econômico. A União Soviética era socialista, que tem gente que tem medo até hoje, e os Estados Unidos era capitalista, que tem gente que critica até hoje. O Brasil ficou do lado dos Estados Unidos, sabe? Só para contextualizar aqui. Bom, mas é o seguinte, então ficou essa guerrinha. Se você for aí, eu voto. Isso com o país. Então chamou-se de Guerra Fria. O ponto mais próximo que esses dois países tiveram de ter uma guerra foi na invasão lá de Cuba. Isso aí vocês vão ver história. Mas ficou bem próximo de eles terem uma guerra mesmo. Porque a Rússia colocou mísseis em Cuba. A União Soviética colocou mísseis em Cuba. E Cuba ficava muito perto dos Estados Unidos, então criou-se uma tensão ali. Indica o filme, os 13 dias que abalaram o mundo, se vocês quiserem saber mais dessa história. Então ficou aquela tensão, vai ter guerra, não vai. E o mundo todo tinha medo de uma guerra nuclear. Imagine vocês, uma guerra com bombas superiores à de Hiroshima. Bom, lembra da bomba de Hiroshima, né? O tal do cogumelo de fogo tá aí, altamente destruidor. Se você não sabe o que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki, corra pro livro de história. Então o mundo tinha medo dessas bombas. Imagina uma bomba dessa aqui perto do Brasil, porque são bombas que destroem não só o local onde elas são soltas, elas ficam emitindo partículas, poeira radioativa, e as bombas que Estados Unidos e a União Soviética tinham era muito mais potente do que a de Hiroshima e Nagasaki. Era capaz de acabar com o mundo, gente. Só para você ter ideia. Eu não cheguei na internet, né? Mas você tem que acompanhar aqui o raciocínio. Então, ó, esse povo vivia com medo. Imagine que se Rússia e Estados Unidos começassem a soltar todas as bombas que tinham na época, o país ia ficar assim, ó, os dois países. Ó, a Rússia ataca, vou até arriscar aqui, a Rússia ataca, a Rússia está aqui na Europa, lança para lá. Aí os Estados Unidos joga de volta, a Rússia joga outra, os Estados Unidos joga outra, que era o que todo mundo tinha medo de acontecer. Todo mundo pensava que esse ia ser o desfecho da Guerra Fria.
Certo? Imagina, aqui é onde a bomba caiu. Mas imagina o que ia afetar no mundo. Não tem nenhuma bomba aqui no Brasil, professor. O Brasil é aqui escondido, para quem não conhece o mapa. Tem nenhuma bomba aqui para atingir o Brasil, meu amigo. Se o mundo tivesse essa quantidade de explosões nucleares, pode ficar tranquilo que você não ia ter nem nascido na época, para você ter ideia, porque o planeta ia ter acabado. Tá? Bombas nucleares era algo muito sério. E os pais de vocês, os avós de vocês viveram essa época de tensão. Tem gente que nunca soube nem disso. Né? Viveu bem feliz. Mas era esse o medo, o mundo ia acabar. Gente, hoje em dia tem muita bomba dessa vagando, mas muitas delas foram desarmadas, graças a Deus. Outros caíram em mão de terroristas, sabe-se lá Deus onde vai aparecer uma bomba dessa. Mas o fato é que o terror nuclear, como era chamado, acabou. A Guerra Fria praticamente acabou. A Rússia se esfacelou, né? Dizem que junto com o socialismo, outras pessoas dizem que não, foi a corrupção humana, e por aí vai. A União Soviética se esfacelou, tanto é que ficou uma parte grande que é a Rússia, e surgiu um monte de outras repúblicas. O fato é que acabou a Guerra Fria. Mas durante a Guerra Fria, imagina aí, vai cair uma bomba dos Estados Unidos. Lá eles tinham grandes centros militares. Os pensadores da época estavam atrelados aos centros militares. E tinha muita tecnologia, como eu já falei aqui. Né? Além da internet, outras tecnologias foram criadas. Então, em 1969, tu não era nem nascido, hein, cara? Surgiu a ARPANET. Na verdade, esse net vem de rede, certo? É assim, ó, a ARPA, se eu não me engano, surgiu um pouco antes. Era justamente um órgão, vou dizer assim, um órgão militar responsável pela tecnologia dos Estados Unidos, a ARPA. E em 1969, já com a criação dos computadores, né, que vocês viram lá no primeiro bimestre, aqueles computadores grandes, criou-se a necessidade desses computadores conversarem entre si, através de cabos, através de rede telefônica. Justamente para que serviu essa ARPANET? A intenção da ARPANET era transmitir o maior número de conhecimento, certo? Vamos dizer assim, o maior número de conhecimento de tudo, de um local para outro, antes que a bomba explodisse, antes que caísse alguma bomba aqui. Vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho um centro, certo? Aqui na costa, não sou muito bom com geografia, galera, mas desse lado aqui esquerdo é o leste, né? Não, oeste. Tá vendo? Sempre é. Na costa oeste dos Estados Unidos, caísse uma bomba aqui, nuclear. Antes que você diga, professor, mas a Rússia fica lá do outro lado. A Rússia está lá do outro lado. Como é que vai jogar bomba aqui? Não é mais fácil jogar aqui na costa leste? Lembre que o mundo é redondo, certo? O mundo não é plano. Então, olhando para cá, ó, olhando aqui para a esquerda, a Rússia estava mais perto. Bom, mas aí é o seguinte, então, vai jogar uma bomba aqui. Eu tenho que transmitir esses dados, eu tenho que estar jogando essa informação para outro lugar para proteger. Então, onde quer que a Rússia jogasse uma bomba, os dados, a informação estaria protegida. Então, isso aí, em 1969, começou a nascer, certo? Uma rede chamada ARPANET. E a ARPANET foi se desenvolvendo, se misturando aí com os universitários. Os universitários americanos deram uma grande contribuição à tecnologia, né? Tanto é que um deles criou o Facebook, certo? Assistam o filme A Rede, vocês vão entender. É um dos. Ou então Steve Jobs também. O pessoal daquela época lá. Então, ó, o que era na costa leste, ou na costa oeste, agora também estava na costa leste. E começou a se ligar de uma costa a outra, de um lado a outro, certo? Necessariamente falando aqui, ó, dos Estados Unidos. As informações podiam ser enviadas de um lado para o outro. E enviadas nessa época aí, seria uma lentidão incrível comparada aos computadores de hoje, mas já era alguma coisa, certo, gente? Você teclar uma letra A de um lado, aí o pessoal lá do outro lado vai, atende o telefone, recebi teu A, eita, sucesso total. Mas mesmo assim, a intenção era continuar desenvolvendo. Isso aqui já era em 1970. Veja que a ARPANET surgiu em 69. 69. Em 70 já tinha se desenvolvido de uma costa a outra, praticamente atravessando todos os Estados Unidos. Então, basicamente, a questão de ligar os Estados Unidos foi por medo da guerra, ou foi por conta da guerra. Certo? Que guerra? A Guerra Fria. Então, isso foi
fazendo surgir esta rede de computadores. Isso aí é a ARPANET. Professor, a ARPANET é a internet? Eu diria que é um ancestral antigo. Certo? É como você pega o homem antigo, o homem, sei lá, o homem das cavernas, o homem Neandertal, né? Por aí, e compara com o homem de hoje. A gente tem menos pelo, a gente é mais alto, pelo menos eu sou mais alto. E por aí. Certo? A gente vive mais. O homem daquela época viu o quê? Uns 30 anos, 20 anos morria. Coitado. Parece drogado. Não use drogas. Vamos lá. Então, ó. Em 1982, vocês já eram nascidos? Acho que não, né? Os pais de vocês estavam surgindo aí no mundo. Começaram a ter os termos. Ó. Internet foi quando a ARPANET começou a ser liberada para o mundo. A ARPANET começou a ser liberada para o mundo, todo o sinal. Todo mundo já começou a usar em algumas escolas e tudo mais. Parte eles guardaram, lógico, parte eles guardaram para fins militares. Mas já tinha muitos estudantes já mexendo com a internet em 1982, ou seja, na década de 80, 10 anos depois. Né? E a Guerra Fria já estava... A Guerra Fria estava esfriando, né? Mas a Guerra Fria já estava acabando nessa época. Lembrando vocês que em 89 a Rússia, a Alemanha, o muro de Berlim caiu e começou a se esfacelar. Então em 82 já estava ali meio que, vamos dizer assim, no auge da Guerra Fria, mas já com aquela cara, né? A Guerra Fria já deu. Não vai ter guerra não, vamos acabar logo com isso. Então, começou a surgir o termo. Primeira vez que alguém ouviu o termo internet, certo? É rede internacional mesmo, a rede inter. Inter quer dizer uma coisa para fora, ou seja, já era fora dos Estados Unidos também essa rede. Certo? Obviamente que não na Rússia, né? Eles não queriam, na Rússia deveria ter outra coisa nessa época. Os computadores IBM, certo? Que ainda chegou aqui no Brasil, acho que não na época, porque na época a gente não tinha esse processo de globalização que tem hoje, então nem tudo chegava. Olha o computador IBM aqui, gente, bonitão todo, tela preta com fósforo verde, um fósforo que queimava a vista. Tem muita gente que disse que tinha problema de vista. Por isso que tem a lenda, né? Hoje, menino, sai da tela de computador, isso vai cegar. Se bem que é verdade hoje com o celular, certo? Por conta da questão da definição e da iluminação. Por exemplo, muita gente fica com o celular ligado à noite. Tudo apagado, celular ligado. Isso é altamente prejudicial à sua visão. Mas voltando para cá, então tem essa tela verde maravilhosa que queimava os olhos. Eram os computadores da IBM. O PC da IBM foi o primeiro computador pessoal, por isso que a gente chama de PC, a ser distribuído, gente. Olha que bonitão, tá aí, ó. O que lembra ainda alguma coisa de hoje é o teclado, né? O teclado ficou como legado. E temos também o mouse também, por aí vai. Foi também a primeira vez que alguém ouviu falar de e-mail, que é o correio eletrônico. Tem que ver esse nome e-mail, ainda não sabe. Electronic Mail, correio eletrônico, certo, gente? Correio eletrônico. Tudo isso em 82. Não quero que vocês decorem datas. É só para você ver que na década de 80, ó, a internet começou lá na década de 60. Na década de 80 foi que começou a ter as coisas parecidas com o que a gente tem hoje. Tá? E alguém falou sobre internet. Mas ainda não era essa internet que a gente conhece hoje. Por quê? Porque os computadores não tinham ainda uma rede interligada. Quando se ligava, era uma tela preta, certo? Para transmitir poucos caracteres, mensagens. Funcionava melhor ainda com os militares. Outro filme aqui, como digo, um filme sensacional até, um dos meus preferidos, Jogos de Guerra. Dê uma olhadinha, que inclusive envolve a Guerra Fria. Não se comunicava tanto. Em 1992, década de 90, não declara a data, gente, mas foi 10 anos depois. Ó. Os primeiros computadores surgiram 10 anos depois, é que a internet ganhou a cara que a gente utiliza hoje. Tudo graças a esse cara aqui, esse doido aqui, depois você procura uma foto melhor dele, tá aqui. Tim Berners-Lee. Foi o que esse cara fez. Esse cara criou, certo? O www, trava-língua, né? www, World Wide Web, que era a internet como a gente vê hoje, as telas da internet como a gente vê hoje, a questão dos protocolos, a gente vai ver o que é protocolo futuramente, mas vamos supor assim, o que é protocolo? É um aperto de mão para você conversar com outra pessoa, porque hoje em dia a gente está tão mal educado, né, gente? Vamos apertar a mão, dar boa noite. Mas geralmente é assim, você vai conversar com alguém, o que é que você faz primeiro? Opa, bom dia, aperta a mão da pessoa e começa a conversar. Então isso é um protocolo. É o que você faz para iniciar. Você vai
fazer alguma refeição. Antes da refeição a gente faz o quê, gente? Uma oração. Algumas pessoas fazem. Isso é um protocolo. Antes de comer eu faço uma oração. Então, protocolo seria o quê? Um aperto de mão, uma saudação. Os protocolos da internet, um dos primeiros protocolos que começou a criar foi esse cara aqui. Ele fez com que os computadores se comunicassem, mas de uma forma bem visual e através de páginas. O que a gente tem hoje, né? As páginas da internet. Então, basicamente, foi isso na década de 90. Olha aí, gente, a internet começou a nascer na década de 60, recebeu o nome internet na década de 80 e chegou na década de 90 e ficou com a cara que a gente tem hoje. Então, se você fosse na década de 60, você ia olhar os computadores, poxa, isso não é internet não. Ou na década de 80, isso não é internet não. Quando chegasse na década de 90, hoje está meio feinho, mas isso aí é a internet que eu conheço, já com endereços, com tudo. Hoje em dia, por exemplo, os browsers, os navegadores, nem deixam mais você digitar esse www, né? Certo? Esse cara é considerado o pai da internet moderna por conta disso. Vamos agora fazer exercício, né, gente? Então, essa primeira parte você já sabe como surgiu a internet. Basicamente foi na década de 90. Ela veio chegar aqui no Brasil também nessa década e todos os avanços que você vê até hoje, até chegar à internet das coisas que a gente tem hoje. A gente vai ver o que é a internet das coisas também nesse bimestre, certo, gente? Vamos fazer alguns exercícios sim antes. Esse cara aqui, Tim Berners-Lee, o que foi que ele fez? Ele foi o primeiro cara a usar essa construção aqui que a gente chama de cliente e servidor. Tá em inglês, mas está bem fácil de você entender, mas eu vou colocar aqui para depois não reclamar. Estava tudo em inglês, não está mais, tá aqui. É a chamada arquitetura da internet moderna. Cliente e servidor. Como assim cliente e servidor, gente? O cliente e serviço. Tá? Quando você vai em um restaurante, numa lanchonete, você é o cliente, não é isso? Aquela coisa de cliente, tem sempre ração, aquela besteirada. E tem alguém para lhe servir. Oi, boa noite, bom dia, como vai? Deseja o quê? Deseja comer o quê? Um pão? Quer um suco? Quer alguma coisa? Tem sempre alguém para lhe servir. Então a internet é assim também, ó. Você com seu computadorzinho aqui, hoje em dia não é mais computador, né? Mas você aí com seu tablet, com o seu celular, você é o cliente. Você vai entrar na internet para ter algum serviço. Professor, que serviço? Entrar na rede social, uma foto, baixar uma música, baixar um filme, assistir um filme, não precisa nem baixar, né? Se tiver internet, tiver serviço de streaming. Mas você vai entrar na internet por um serviço que a internet vai lhe dar. Certo? Mas não tem serviço não. Meu WhatsApp. O WhatsApp é um serviço, viu? A sua informação. Qualquer coisa que você faz na internet é um serviço. Então você é o cliente. E quem faz esse serviço para você tá aqui de bandeja para ficar mais claro, entender. E quem faz esse serviço para você é o servidor. Tá? Então, aquele Tim Berners-Lee foi o primeiro cara a criar essa arquitetura, cliente-servidor. Você entra na internet, até para entrar na internet você precisa de um serviço. Não é que é o seu provedor. Só por exemplo. Agora sim, vamos para os exercícios. E ficou bem simples, né? Depois dessa aula. Uma dica, dê pause, dá uma olhadinha se você sabe responder, que eu vou respondendo aqui com você, certo? Quando a internet começou a ser desenvolvida, gente, na década de 60, só por eliminação. 80 não, 80 foi o nome. 92 foi a internet com a cara que tem agora. E no século 21, ou seja, a partir do ano 2000, não, gente. Tanto no ano 2000 já tinha internet. Só era um pouco mais fraca, né? Antes do ano 2000, por exemplo, não tinha nem rede social. Certo? As redes sociais muita gente diz que é uma praga desse século. Com que finalidade a internet começou a ser desenvolvida? A internet, aquela coisa linda, foram os médicos que criaram para salvar os pacientes? Não! Já sei, o povo criou para ganhar dinheiro. Também não. Certo? Hoje em dia se ganha muito dinheiro na internet. Certo? Hoje em dia o que dá mais dinheiro no mundo é a internet, né? É por internet que você tem os jogos, entretenimento, você tem muita coisa, você elege, se derruba o presidente pela internet, viu, gente? Cuidado. Mas não é isso. Para fins acadêmicos, foram os estudantes. Eles até ajudaram os estudantes. Tá? Pensa em estudante inteligente, eram os universitários americanos da década de 80, né? Tem muita gente fora da universidade também. Tá? Para não desprezar, e aqui no Brasil tinha muita gente inteligente também. Tanto é que um dos criadores do Facebook, um injustiçado, era brasileiro. Mas, na verdade, a internet começou por conta de uma guerra.
proteção de dados por conta da guerra, ou seja, fins militares, gente. Você pode estar usando aí, por exemplo, um relógio digital, algum aparelho digital, dê uma olhadinha. Foi por conta da Guerra Fria. Tem tanta coisa que você não sabe, algumas invenções, certo? Você procura saber quem criou isso, por que criou. Dá uma olhada que 90% dos casos tem a ver com alguma guerra. Certo? Foi criado para alguma guerra, foi desenvolvido por conta da guerra e por aí vai. Qual é considerada a primeira versão da rede, a primeira versão da internet? É chamada de Messenger, Usenet, Telnet ou ARPANET. Sempre lembrando que a ARPA era um departamento militar tecnológico dos Estados Unidos, né? Criou a rede da ARPA, ou seja, a ARPA, né? Tem resposta correta aqui, letra D de jeans. E com isso, a gente encerra essa aula de hoje, como eu disse para vocês, só para pavimentar o seu conhecimento pela internet. Perdão se eu falei demais, mas é que você só tem aqui acesso à minha linda voz. Até a próxima aula, se Deus quiser.